pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje falaremos a respeito da parte 3 das reações de eliminação dos haletos de alquila, no qual abordaremos com mais detalhes o mecanismo de E1. Então, dando início à nossa videoaula de hoje, nós temos aqui como exemplo o 2-clorometilpropano, que na realidade é uma espécie química que apresenta um carbono terciário, portanto, um carbono que apresenta um impedimento estérico significativo. Discutimos bastante essa questão do impedimento estérico nas nossas aulas de substituição nucleofílica. Então, se vocês têm dúvida a respeito disso, voltem nas aulas de substituição nucleofílica, tá? Nesse exemplo, nós temos o 2-clorometilpropano, que está no meio reacional, que apresenta 80% de etanol e 20% de água. E aí, nós temos como produto, o metil-2-propanol, ou seja, um álcool, e o 2-etoximetilpropano, tá? Então, esses produtos aqui, eles apresentam, nessa mistura, apresenta 83% da espécie produzida, e isso é decorrente da reação de substituição nucleofílica de primeira ordem, tá? Por que que esse produto é um produto de substituição e não um produto de eliminação? Nós temos aqui a formação de duas espécies químicas, tá? Se nós observarmos tanto o etanol quanto a água, podem apresentar comportamentos de nucleófilo, porque são espécies que apresentam pares de elétrons livres, nos respectivos átomos aqui de oxigênio, Então, o próprio solvente pode atuar como uma espécie, como uma espécie nucleofílica, que apresenta esses pares de elétrons livres. O que nós temos aqui como produto? O metil-2-propanol, ele é resultante do quê? Então, nós temos a substituição desse átomo de cloro pelo íon OH proveniente da água. Por isso, formou o 2-metilpropanol, E o 2-etoximetilpropano, na realidade, ele é decorrente da atuação do etanol como nucleófilo. Então, nós temos a saída do cloro e a entrada do íon etox, ok? Formando o 2-etoximetilpropano, tá? Então, são produtos de substituição, É uma substituição nucleofílica de primeira ordem, porque nós temos um carbono terciário, e carbono terciário apresenta um elevado impedimento estérico, portanto, não reage por SN2, ok? E também, então, esses dois produtos representam um rendimento de 83%. Então, isso significa, a contribuição do mecanismo de substituição nucleofílica foi de 83%. Mas nós também tivemos a formação de um material residual, que compõe 17%, e esse material apresenta o metilpropeno. Portanto, é um alceno. Se é um alceno, significa que ocorreu a eliminação, ok? Então, como eu havia comentado com vocês nas aulas anteriores, as reações de substituição nucleofílica e a reação de eliminação, muitas vezes elas caminham junto, Então, por que o metilpropeno foi formado, na realidade? Por que essa espécie se formou? Exatamente por isso, porque as reações de eliminação de primeira ordem quase sempre acompanham as reações de substituição nucleofílica de primeira ordem também, Que é a reação de SN1, tá? Então, acaba sendo, esses dois mecanismos muitas vezes estão ocorrendo simultaneamente. Nós podemos favorecer um ou outro fazendo algumas alterações nas condições, reacionais. Mas são dois mecanismos que ocorrem ao mesmo tempo, são duas reações que elas competem entre si.
Então, se vocês observarem, nessa situação, a reação de substituição, ela é favorecida, né? Porque 83% das espécies formadas são decorrentes do mecanismo de substituição, ok? A reação de eliminação, ela atua, nesse caso, como uma reação intermediária, ela não é favorecida, né? E isso está relacionado com as condições do meio reacional, que nós vamos discutir mais adiante, tá? O que eu queria destacar para vocês melhor hoje é o mecanismo de eliminação de primeira ordem, tá? Então, vamos verificar a reação, né, entre o 2-cloro-metilpropano, né, com água, ok? Então, a nossa base aqui está sendo representada pela água. Como que essa reação acontece? Então, nós temos uma primeira etapa, que nós chamamos de etapa lenta. Essa etapa lenta, se vocês observarem, né, o mecanismo de SN1 é idêntica, ok? Então, o que acontecia na etapa lenta? Essa ligação entre o cloro e o carbono é uma ligação polarizada. Então, essa ligação ela se rompe, né? A utilização de solventes polares facilita a formação da ruptura dessa ligação. E aí nós temos como produto um par iônico. E o que seria esse par iônico, né? Nós temos, na realidade, um carbocátion, né? Que vai ser a espécie formada pela cadeia carbônica. E nós vamos ter o íon, né? Na forma de ânion do halogênio, que aqui no caso está sendo representado pelo cloro. Se vocês observarem o mecanismo de SN1, a etapa lenta ela é idêntica, ok? Tanto para SN1 como para E1, nós temos a mesma etapa lenta, tá? O que ocorre na etapa lenta é exatamente a mesma coisa, tá? Então, essa reação, ela obedece uma cinética de primeira ordem, porque apenas o haleto de alquila participa da etapa lenta dessa reação. Então, se vocês observarem, né, a espécie que está atuando como uma base, ela não participa dessa primeira etapa lenta, ok? Apenas o haleto. Então, apenas o haleto de alquila vai trazer influências cinéticas, ou seja, pode trazer influências que modifiquem a velocidade dessa reação. Portanto, é uma reação que apresenta uma cinética de primeira ordem, ok? E aí nós temos uma segunda etapa, que já é considerada a etapa rápida, né? Uma vez o carbocátion tendo sido formado, tá? O que acontece? A nossa base, que está sendo representada pela água, ela vai interagir, né, com o hidrogênio ligado ao carbono beta, né? E ela vai remover esse hidrogênio, ok? À medida que isso acontece, nós temos a formação do íon hidrônio aqui, né? Que é o H3O+, e à medida que esse hidrogênio vai sendo removido, esse carbono passa a realizar uma ligação pi com o carbono alfa, formando o alceno característico, né? Pela presença da ligação dupla, ok? Então, na realidade, se vocês observarem aqui, a etapa lenta é a etapa, né, na qual realmente vai trazer influências cinéticas, mas é a etapa 2, que vai dizer se a reação vai ser, né, não só a etapa, mas as condições do meio reacional, que vai dizer se nós temos uma reação, né, se essa reação ela vai predominar por meio da eliminação ou por meio da substituição nucleofílica. Lembrando que a etapa lenta, tanto para a substituição nucleofílica quanto para a eliminação, no caso de SN1 e E1, são exatamente idênticas, ok? Então, se nós observarmos, né, quais são as características de uma eliminação de primeira ordem? Nós temos que ter um carbono terciário, que é um carbono que apresenta impedimento estérico elevado, assim como nas reações de substituição nucleofílica, ok? E essas reações apresentam uma cinética de primeira ordem. São reações que formam carbocátions, portanto, nós temos que ter a formação de carbocátions estáveis para que a reação aconteça. Portanto,
esse tipo de reação é característico de carbonos terciários, pois os carbonos terciários são os carbonos que formam carbocátions estáveis, ok? Então, eu gostaria de deixar essa pergunta para vocês pensarem um pouco a respeito disso. Como determinar se a substituição ou a eliminação é favorecida? Ou seja, tanto a substituição nucleofílica como a eliminação, elas competem porque os reagentes são basicamente os mesmos. Eu preciso de um halogênio, né, de um aleto de alquila, e preciso de uma espécie que tenha pares de elétrons livres, ok? Agora, o que vai dizer se essa reação vai tomar um caminho que vai levar a um produto de substituição, ou o que vai dizer se essa reação vai levar a um outro caminho que vai chegar num produto de eliminação, né? O que interfere no mecanismo, né? Como que a gente pode favorecer a substituição, se for o nosso interesse, ou como que a gente pode favorecer a eliminação, se for o nosso interesse, ok? Falaremos sobre isso na nossa próxima aula, tá? Se vocês têm dúvidas, deixe essas dúvidas na forma de comentários aqui no nosso canal. Se vocês quiserem dar sugestões de temas para aulas futuras, vai ser super bem-vindo, tá? Quem sabe a sua sugestão não seja a nossa próxima aula. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha pra gente, isso é super importante. Você pode mandar suas dúvidas também por meio do nosso e-mail, que é canaldebestprofessor@gmail.com, tá? Aqui são algumas referências utilizadas para essa aula e também algumas sugestões de estudo, que é o livro de Química Orgânica do McMurray e também o volume 1 do livro de Química Orgânica do Solomons. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima aula.